Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Vamos então falar ainda sobre entropia, sobre a função de estado termodinâmico intitulada entropia, fazendo uma abordagem no sentido de analisar o conceito muito utilizado na termodinâmica, na termoquímica, na estruturação e construção de motores, de máquinas térmicas, seja o refrigerador térmico ou mesmo o motor térmico, pois uma máquina termodinâmica pode ser de dois tipos, essencialmente, o motor térmico ou o refrigerador térmico. Sobre estes detalhes nós falamos em aulas anteriores, didática e detalhadamente, no contexto aqui no âmbito do nosso modesto curso de termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, em outras palavras, a termodinâmica básica. Pois bem, então agora nós vamos falar sobre aumento de entropia, e sua relação com a inutilização ou degradação, por assim dizer, da energia térmica no contexto de máquinas térmicas. No contexto das máquinas térmicas. Muito bem. Vamos então agora, mais uma vez, explotar uma curva de evolução termodinâmica em um gráfico de duas dimensões, a saber, pressão versus volume. Então, aqui, pressão versus volume. Então, vamos considerar dois pontos aqui, o primeiro ponto, o segundo ponto. Então, nós vamos considerar dois trajetos. Então, aqui o primeiro trajeto, aqui o ponto de configuração termodinâmica inicial, ponto de configuração termodinâmica final. O primeiro trajeto aqui de I para F, nesse sentido, está associado aqui a um processo termodinâmico irreversível. E nós vamos utilizar uma outra coloração aqui para indicar um outro possível trajeto no sentido de I para F, onde essa trajetória de evolução termodinâmica está associada a um processo termodinâmico do tipo reversível. Pois bem, então vamos analisar cuidadosamente. Aqui vamos escrever a variação de entropia. Aqui vamos escrever a variação de entropia para um processo termodinâmico do tipo reversível. Isso é a entropia final, a entropia do ponto de configuração termodinâmica final menos a entropia do ponto de configuração termodinâmica inicial para o caso reversível, né? Isso é igual a integral, do ponto I para o ponto F, aqui infinitésimo de calor dividido por temperatura, esse asterisco mais uma vez indicando que a diferencial é do tipo não exata, e mais uma vez aqui o processo termodinâmico é do tipo reversível.
Ótimo, então vamos também escrever cuidadosamente a variação de entropia associada a um processo irreversível. Processo termodinâmico irreversível. Então, entropia do ponto final, entropia do ponto inicial, isso calculado aqui para um processo termodinâmico do tipo irreversível. Então, nós temos integral do ponto I até o ponto F, infinitésimo de calor, ou seja, variação infinitesimal de energia térmica dividido por temperatura para um processo termodinâmico do tipo irreversível. Pois bem, então aqui vamos melhor organizar. Nós temos o volume associado ao ponto de configuração termodinâmica inicial, o volume associado ao ponto de configuração termodinâmica final, a pressão associada ao ponto de configuração termodinâmica inicial e a pressão associada ao ponto de configuração termodinâmica final. Muito bem, continuaremos o detalhamento desta análise durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.